Olá, o nosso tema é a ética. Mais do que uma questão, ela é considerada a solução, a resposta. Ligada à moral e aos bons costumes, ela costuma permear as nossas relações sociais e ainda os relacionamentos entre as pessoas. E para falar sobre esse assunto, jogar luz sobre esse tema, nós conversamos hoje com o professor José Mazzuco, ele que é professor de Sociologia e de Geografia do Colégio Objetivo. Mazuco, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigada pela sua partilha. Olha, eu que agradeço o convite da participação. Eu sou fã do teu programa, do programa das meninas, eu acho genial, temas importantes e para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. O Mazuco, é sempre um momento em que o conhecimento ele ultrapassa os muros da escola para chegar à nossa sociedade, né? Eu acho que assim é um pouco disso que a gente pretende com essas entrevistas, né, Mazuco? Porque não faz sentido um conhecimento fechado entre muros. Qual a função da escola, né? É Exato. justamente essa função social, de dialogar com a Exato. sociedade. Ô, Mazuco, como é que a gente consegue definir? Eu fiquei pensando na hora que eu estava me preparando para essa nossa conversa, eu fiquei pensando, né? O que seria a ética, né? Parece que assim é inerente a nós, assim, ou ela é ligada à verdade, aos bons costumes, como eu falei, mas assim eu queria entender assim, na acepção do termo, o que significa a ética nas nossas vidas? Muito bem, essa pergunta é muito interessante. Essa resposta merece uma etimologia, primeiramente, na palavra ética, vem do grego ethos, que significa modo de ser, uma forma como você se comporta. Por exemplo, você anda na rua e alguém esbarra em você, suponhamos, e você realmente não teve culpa, mas você já fala desculpa. Isso é uma forma de se comportar em sociedade, é o seu ethos, o seu jeito de ser. Às vezes é o contrário, né? Você é um tipo de pessoa que a pessoa esbarra em você, você foi culpado porque você não estava atento, e você fala, olha por onde anda. Então isso é o ethos, é a forma como você se comporta socialmente. A palavra moral, ela já tem origem latina, mores, que significa costume, como você falou, os bons costumes, né? O que são os bons costumes? Então, é muito comum que se faça uma distinção entre moral e ética, a partir da ideia de que a moral está ligada aos costumes e a ética a algo mais universal da condição humana, inerente, como você disse, ao homem. Eu prefiro ter uma outra percepção, dizer que a moral ela é mais prática, é o exercício prático, a existência moral. Enquanto que a ética ela é mais teórica. Ou seja, quando você estuda ética, já que a ética é uma área da filosofia, inclusive, é como se você estivesse propondo estudar o porquê eu faço esse tipo de coisa. Por que eu me comporto desse ou daquele jeito. Então a ética é mais reflexiva, está mais atuando na inteligência, enquanto a moral está na ordem da existência cotidiana, do dia a dia. Mas eu acho que a ética permeia as relações humanas, porque as relações humanas são repletas de nós, né? Nós no sentido de conflitos, além, claro, de tentar formar um tecido solidário. Agora, é interessante quando se pensa em ética, eu sempre me lembro das relações no mundo corporativo. Né? Por exemplo, o sujeito é super ético, aquela pessoa, aquele companheiro de trabalho, aquele colega de trabalho, é super ético, né? É super. Assim, você diz, é quase ligado ao cuidado, né? Não sei se me aproximo muito dessa expressão cuidado, mas assim nas relações do mundo corporativo essa figura ela é proeminente. Agora eu te pergunto, como é que a gente aplica, como é que a gente nota a ética no nosso dia a dia? Assim, você explicou a questão da educação e tudo mais, mas assim como é que a gente leva com mais intensidade a ética para as nossas relações, além das relações de trabalho? Poxa, boa pergunta. Realmente a ética, nesse sentido, olha, me lembro agora do pensamento do Edgar Morin. O Edgar Morin é um pensador, muita gente conhece. Aliás, ele está com 102 anos de idade, está vivo aí, fazendo, de vez em quando faz uma live.
o Edgar Morin, e ele criou o conceito de autoética, auto com U. Quer dizer, eu construir uma ética como se fosse justamente uma espécie de plano de voo. Né? Você vai fazer uma viagem, você tem que ter um plano de voo. Você tem que ter uma ideia para onde você está indo. A nossa existência é um pouco assim, então eu preciso de uma orientação. Então a ética, ela realmente aparece no sentido da existência, porque a partir da expressão moral da pessoa. Por que eu digo isso? Porque a ética é essa parte mais reflexiva, mais teórica. Mas hoje as pessoas falam muito em ética, mas às vezes você vê o mundo de cabeça para baixo e fala, cadê, né, a ética que tanto se prega? Então, na verdade, a pessoa que tem uma existência verdadeiramente moral, autoética, como diz o Edgar Morin, é uma pessoa, não é a pessoa que está com a consciência tranquila porque ele acha que faz tudo certo, porque ele recicla lixo, né? Ou porque ele é, por exemplo, vegano, coisa assim, nada contra, na verdade, apenas que você não pode se sentir superior aos outros porque você tem esse tipo de atitude. Porque se você se sente superior aos outros porque você recicla lixo, porque você é vegano, coisa assim, isso já não é ética, isso é arrogância, né? Sentir-se superior aos outros. Por que eu digo isso? Porque a existência moral, ela não aparece no discurso que você faz. Ela aparece nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que nós fazemos, no dia a dia, no cotidiano, né, no exercício da empatia. Então, a ética, o Edgar Morin fala em autoética. Aliás, o Edgar Morin fala também na ética da resistência. Olha que bonito. O que é isso? O Edgar Morin, ele foi, além do grande pensador, grande cientista social, filósofo, ele foi militante da resistência durante o nazismo. Então ele chama de ética da resistência, dizendo o seguinte, olha, o mundo é repleto de crueldade, um mundo muito cruel, olha o mundo, pega o jornal hoje, dá uma olhada nas notícias. O que é a ética da resistência? É você resistir à crueldade do mundo. Isso nas pequenas coisas, sabe, nos pequenos gestos, isso é muito bonito. E ele também escreveu um livro, Morin, chamado Ciência com Consciência, que fala sobre bioética. Olha outra área aí. Bioética, que não é só corporativa. Né? Ela parte do pressuposto da questão da eutanásia, do aborto, tem que pensar isso também em termos éticos e filosóficos, não apenas em termos políticos, por exemplo. Né? Agora, eu vou esmiuçar esse assunto, que eu tenho curiosidade, mas porque, por exemplo, quando você falou de pedir desculpas e tudo mais, ela, assim, qual que é a diferença entre a ética e a educação? É muito boa. Claro que a ética, a educação tem uma palavra que é complicada também. Que tipo de educação? A educação que eu recebi dos meus pais, ou da minha igreja, né, ou da minha família, da minha avó, a educação no sentido do acesso à cultura. As duas coisas são importantes, são boas, mas a educação, às vezes, a educação, só a educação como polido, ela é apenas sem a percepção, por que você está fazendo isso? Talvez ela seja uma experiência insuficiente, a meu ver. Em que sentido insuficiência? Você não o faz com a consciência do que você está fazendo realmente, com o conhecimento de causa. Então, ser polido é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu não gosto de determinado político. Não me interessa quem é, determinado político. Não gosto. Mas se eu encontrar com esse indivíduo, eu vou cumprimentá-lo. Isso é polidez. Tá? Faz parte de um comportamento ético, moral? Sim, faz parte. Não quer dizer que eu gosto dele, mas então é importante ser polido, né? Ser educado. Ele é um aspecto da existência do cotidiano ético. É que a ética, realmente, a moral, ela reflete um conflito de consciência. Percebe o que eu quero dizer? Não é só dizer eu sou educadinho. É um conflito. Será, todo dia, será que eu fiz a coisa certa? Porque é um conflito muito saudável, a meu entender, entre eu posso, eu devo e eu quero. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e vice-versa. Então é um conflito. Então a consciência excessivamente tranquila, talvez ela seja problemática. Então é preciso esse diálogo com a própria consciência. Ela existe ali dentro da gente, né? Discutindo o tempo todo. E às vezes eu fico
refletindo, né, mas assim, o importante é pensar antes de falar, né? Porque, assim, com isso você faz um exame rápido dentro de você. Será que eu devo responder assim? Será que eu devo falar assim? E nisso eu acho que você quase que pega aí uma caroninha na ética, né, o Mazuco? Ah, sim. Um dos males, um dos obstáculos ao comportamento ético são os maus hábitos. Entre esses maus hábitos é o de agir antes de pensar e o de falar antes de pensar. Né? Eu não posso falar tudo o que eu penso, eu não posso magoar as pessoas, mesmo porque eu tenho que admitir com humildade que talvez eu esteja errado. Né? Então, é verdade o que você falou, é muito tipo verdade, realmente. Quer dizer, você tem que pensar antes de agir, pensar antes de dizer as coisas, de falar. E Isso é ética. sempre e o princípio também da educação, né, Mazuco, que sempre pensar no outro, né, que eu estou aqui, se eu falo em cima da sua fala, né, eu estou sendo indelicada, né, então, assim, são todas essas, vamos dizer, essas características que o ser humano, assim, a gente nota, por exemplo, a própria palavra ética, né, ela tem um sentido meio esgarçado mesmo, né? Porque as pessoas falam, mas assim, entender a profundidade da palavra, acho que é isso a razão da nossa conversa aqui hoje, né, Mazuco? É uma palavra esgarçada, né? A palavra ética. É, eu concordo. Você falou muito bem. A palavra é uma palavra desgastada, desgarçada. A palavra por quê? Porque ela fala-se muito sobre isso. Fala-se o tempo todo. Ética, ética, ética. E a gente vê muito pouco ainda a vivência. Mesmo porque é uma preocupação, embora na história da filosofia muito antiga, lá do estoicismo, Sócrates, mas o mundo hoje está se tornando mais consciente da necessidade de termos um suporte ético. Só que muito mais se fala do que se vive. Então é preciso justamente sair dessa apenas essa verbalização, né? E começar a experienciar a ética, o comportamento moral, a preocupação, como você falou, com o outro, hein? Que a empatia mesmo é isso. A empatia o que, que é? É a habilidade de se colocar no lugar do outro, não é isso? E O, isso é o exercício da ética. o Mazuco, agora você estava falando aí de alguns filósofos, e aí eu queria chamar a sua atenção, e você deve ter uma grande dedicação a essa área, né? E queria entender assim, para começar a estudar, a pensar, para aprofundar o conhecimento da ética, você lançaria a mão de alguns autores? Que autores, que filósofos? Por onde eu caminho se eu quiser entrar mais fundo nessa questão? Muito boa pergunta. Tem vários livros hoje publicados por pensadores atuais. O Cortella é um deles que fala sobre ética, fala bastante sobre ética. Aliás, o Cortella ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que momentos graves são momentos grávidos. Eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz, porque é uma visão dialética, dialética no sentido do Hegel, né? Quer dizer, hoje nós vemos o mundo, que é um mundo que está em crise. E há uma crise que é política, econômica, moral, cultural, espiritual, eu não sei. Então, na verdade, quando ele fala momentos graves, são momentos grávidos, significa que nós estamos aguardando emergir aí um novo ser humano, né? Uma nova cultura. Mas eu começaria citando Sócrates. Sócrates é o pai da autarquia da personalidade ética. O que quer dizer autarquia? Auto, de próprio. Ou seja, a ideia de que eu sou capaz de saber o que é certo e o que é errado por mim mesmo. Claro que isso eu tenho que desenvolver. Mas essa autarquia da personalidade moral, não, ou seja, eu não vou agir só porque me ensinaram, eu não vou agir só porque me disseram, ou porque estão me adestrando. Na verdade, trata-se de uma decisão minha, consciente, do que eu devo fazer em termos éticos. Então, nós temos aí o Sócrates, para começar, os estoicos que vêm depois. Os estoicos eram muito preocupados com a questão da ética, da moral, particularmente os gregos, os romanos um pouco menos teóricos, né, menos teóricos. O estoicismo está na moda, e tem muito livro saindo sobre estoicismo. Pulando aí o salto histórico, o Kant é brilhante. O Kant ele tem aquele conceito que é de imperativo categórico, ou seja, a coisa certa a ser feita, de aplicação universal, que é a coisa certa a ser feita. Mas, por outro lado, nós temos outras escolas, por exemplo, a escola sociológica do Durkheim. Ele vai dizer que toda moral e toda ética é, no fundo, social, é humana. É uma invenção do ser humano. Agora, ele acha necessário para que a sociedade funcione.
Mas, realmente, para essa versão da sociologia, não existem fundamentos muito, digamos assim, universais para o comportamento ético, diferente do que pensava o Kant. O Kant vai dizer que o comportamento ético ele é de aplicação universal. Não importa se você é do século XX, XXI, se você é do Brasil, do Japão, é a coisa certa a ser feita. A ética não envelhece? Vamos dizer assim, padrões morais, ela amadurece. A ética, ela não envelhece, mas ela amadurece. Como nós, né? A gente não envelhece, a gente amadurece. O que quer dizer Aham. isso, na verdade? Padrões morais envelhecem. Por exemplo, coisas que minha mãe não podia fazer, hoje as mulheres fazem e é absolutamente normal e até bom, tá? A forma de se vestir. Então, haviam padrões morais antigamente, moralistas, morais, de costumes. Nesse sentido, esses padrões envelhecem, eles morrem, surgem outros, mas a ética mesmo, no sentido da empatia, das grandes questões humanas, da dignidade, ela amadurece, ela não envelhece. Porque a ética ela é como uma construção de uma casa. A casa precisa ter fundamentos, você precisa ter uma estrutura. Se ela não tiver bons fundamentos, você conhece a história dos três porquinhos, né? Aí chega o lobo mau, o que vai acontecer? O lobo mau é o nosso ego, né? Nós em primeiro lugar. Então, o padrão ético que é a nossa casa, ela desmorona. Então, se ela não tiver fundamento, se ela não estiver bem assentada em concepções, numa antropologia que entende que o ser humano tem consciência, ele responde moralmente pelos seus atos, diferente dos outros animais. Eu não posso culpar um animal por ter agredido uma criança, mas sim eu posso procurar a pessoa que soltou aquele animal, né? que abriu a jaula daquele animal. Um ser humano, ele responde moralmente pelos seus atos. Então, ela não envelhece, ela amadurece, eu acho que é isso. E como é que a gente nota quando somos impedidos de ter ética, né? O que é que nos faz, o que nos proíbe, o que nos leva para mais longe da ética no nosso dia a dia, Mazuco? Olha, eu acho que existem vários elementos ali que são complicados para você ter uma vida ética. Um deles é a falta de reflexão, a falta desse exercício da empatia. Bom, um deles vamos chamar de imaturidade, a imaturidade das pessoas, do ser humano, da mente, da consciência. Essa imaturidade é falta de reflexão, às vezes falta de referências, inclusive teóricas. Tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo, a questão da dor e do sofrimento, elas fazem parte da existência. Eu nunca digo para ninguém procurar a dor, porque isso é coisa parece meu discípulo, né? Masoquista, mas procurar a dor não, mas ela nos visita. E hoje nós temos uma cultura, ali seria um segundo obstáculo, uma cultura que é uma cultura relativista, que vai dizer, inclusive aos nossos jovens, que nada faz sentido, e aí a criança, o jovem, se depara com a dor. Né? E aí o que acontece? Você tem a imaturidade que responde por isso, porque você não sabe o que fazer com a dor. Ora, a dor nos amadurece, a dor nos faz crescer, ela nos faz vivenciar uma experiência de amadurecimento. Essa semana eu vi sabe essa charge que aparece nas redes sociais? Algumas delas são muito sábias. Uma pessoa dizia assim: se eu tivesse a maturidade de hoje, no passado eu teria cometido muito menos erros. E outro responde: se você não tivesse cometido erros, você não teria a maturidade de hoje. É bonito isso, né? Porque justamente você vai falar, mas você, Mazuco, está falando de ética? Quem é você para falar de ética? Eu cometi meus erros, muitos erros. Eu sofri as consequências dos meus erros. Assim como você, que é o meu jovem aluno, ele vai, por exemplo, cometer erros de matemática, erros de música, exercício musical. Mas é errando que se aprende, não é isso? Então, é isso. Agora, assim, quando a gente pensa também, quando você fala da ética, né, ligada à moral também, né, quando você vê essa questão mesmo, você verifica, você examina, né? Eu acho que assim é examinar mesmo, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é examinar mais de perto essa questão. E quando você se depara, Masluco, por exemplo, com um falso moralismo, aí o que que isso significa? Como é que você nota que é o que vem de dentro mesmo, aquilo é da moral da pessoa, do bom costume, da ética e tal, ou não, aquilo é falso? Como é que a gente divisa
isso nas pessoas? O Edgar Morin, que eu já citei hoje, que é aquele jovem de 102 anos de idade, que, aliás, o Morin tem uma coisa engraçada. Eu conheci pessoalmente o Morin, minha esposa também, em circunstâncias diferentes, mas o Morin, ele faz uma brincadeira dizendo: quantos anos você tem, Morin? Ele fala: eu tenho todas as idades que eu vivi. Eu tenho 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, você só tem 15, eu tenho todas, porque ele traz aquilo como experiência, né? Mas o Morin tem uma frase dele que diz o seguinte: a moral é uma luz que ilumina a inteligência, e a inteligência é uma luz que ilumina a moral. O que ele quis dizer com isso? Que você pode ter uma inteligência perigosa se ela não tiver a luz da moral. E vice-versa, você pode ter uma moral burra se ela não for inteligente. É o moralismo falso e burro. Percebe? Às vezes eu já ouvi uma frase assim, alguém falar para mim numa conversa assim sobre história, a pessoa fala assim: pelo menos Hitler era inteligente. E eu falo: antes fosse burro, né? Porque para que usar a inteligência para o mal? Ele devia ser burro e não inteligente. Então a inteligência precisa dessa luz da moral. E vice-versa. Então acho que o falso moralismo existe. É esse que prega uma moralidade de superfície, sem a inteligência, sem a luz da razão, sem a reflexão filosófica, vamos dizer assim. E aí o moralista, desculpa, mas é um chato, né? Já viu? O moralista chato, ele acha que todo mundo está errado, está sempre falando dos erros dos outros. E esse é um problema também, porque a verdadeira consciência moral não é aquela que cobra dos outros, tá? É aquela que cobra de si mesmo. Porque senão você é, de novo, um falso moralista. Como é que se chama isso? Hipocrisia. Eu me lembro, só para finalizar essa pergunta, eu me lembro de uma atriz brasileira, eu não vou citar o nome nada, mas que adotou, uns anos atrás, adotou uma criança na África. E ela foi assim massacrada nas redes sociais. Como se adotou uma criança na África? Veja, ela não falou na Noruega, ela falou na África. Ela teve que pedir desculpa e dizer: olha, eu tive uma relação pré-afetiva, porque adotou uma criança, eu adotei uma criança, então eu adotei um bebê, um menino. Eu sei o que é isso. É uma experiência muito grande, muito, muito significativa. Então, na verdade, não é como dizer assim: comprei arroz em qual supermercado? Não, eu adotei uma criança. Então, o que acontece? Eu pergunto a quem a criticou. Quem a criticou? Quantas crianças se adotou no Brasil? Nenhuma? Então isso é hipocrisia. Entende o que eu quero dizer? Que interessante, né? Mas você percebe que muita coisa está na entrelinha, né? Você não percebe assim, não consegue localizar. E esse cuidado que a gente precisa ter hoje ao falar, né? Não tem que tomar muito cuidado com o que você expressa, porque às vezes eles falam: o mundo está muito chato porque ele tudo não é politicamente correto e tudo, mas estamos nos lapidando mesmo, né, o Mazzuco, e olhando e percebendo e sem atropelar os valores íntegros do ser humano, né? Porque assim, essas virtudes o ser humano precisa estar sempre perto delas para ser um homem bom, não é isso, o Mazzuco? Exatamente. Olha, ética é uma palavra que você usou tão esgarçada que eu já vi alguns filósofos, inclusive alguns que eu conheço bem, que eles começam a achar que ética é bobagem, né? Não é uma invenção, por exemplo, politicamente correto, coisa assim. Na verdade, eu acho que essa coisa do politicamente correto uma espécie de uma passagem. Isso vai passar. Porque nós fomos muito abusivos no passado, com bullying, com desrespeito, expressões do machismo, do racismo, que são horrorosas. Hoje nós estamos colocando isso tudo à tona. Isso que é politicamente correto, estamos colocando à tona. Tá? Então, o importante é construir uma nova cultura. Lá adiante, isso vai ser esquecido, essa coisa do politicamente correto, porque o ser humano vai ser mais ético. É isso que a gente espera desse discurso todo, né, que surge em torno da ética. E cada vez mais, Malu, um filósofo ele é convidado, evocado, a fazer uma palestra sobre ética nos hospitais, nas escolas, nas empresas, porque as pessoas estão começando a ficar preocupadas com isso. Porque o padrão ético, ele também hoje tem questões jurídicas em torno disso. Tem responsabilidades jurídicas. Eu não posso publicar o que eu quero. Eu vou responder moralmente e juridicamente
o que eu escrevo, o que eu digo, o que eu faço. Isso está demorando para as pessoas perceberem, né? Assim, essa sutileza que está no dia a dia, né? Por isso que eu sempre falo, né, assim, a questão do conhecimento. Quanto mais a gente lê, mais lapidado, mais polido, né? Usando uma expressão sua, né, o Mazuco? E, assim, eu vejo que, assim, a lucidez, né, do momento que você fica lúcido, que não, aquilo não pode ser falado, aquilo não é justo que se diga, ela é irreversível, né? Você ficou lúcido, aprendeu, teve o erro quando você tocou na questão do erro aí mesmo, né? Quer dizer, é, é, a ética, então, ela realmente não é uma questão, ela é a própria resposta, né, Masuko? Sim, você usou um termo aí que eu gosto muito de expressar, que é de pensar nisso, que é a questão da lucidez. Lucidez vem de luz, né? Falei você jogar luz em cima dessas questões. Aliás, você começou, depois você assiste a nossa fala usando esse termo, né? A ética é uma luz sobre as relações humanas. É muito bem definido. E essa coisa da lucidez, há um poeta que vai dizer que a lucidez é uma maldição, né? Porque antes a gente era ignorante, não percebia tudo não tinha problema. Agora que a gente é lúcido, é uma maldição. Por quê? Porque a gente sofre quando a gente enxerga os erros, as coisas. A gente sofre, mas ela é irreversível, essa lucidez. É quando você enxerga as coisas como elas são, e você tem aquele período de, é como a luz refletida nos seus olhos, de cegueira momentânea. Platão falava isso. Quando você sai da caverna, você tem você é cegado pelo excesso de luz. Então essa lucidez nos deixa incômodo, né? Ela incomoda, ela é dolorosa, mas ela é irreversível. E depois fala, eu não quero mais viver sem essa lucidez. Eu não quero mais viver na ignorância. Eu não quero mais viver sem, longe da cultura, longe dos livros, longe do pensamento, né? Longe dessa educação, que é uma educação voltada para a formação do caráter humano. Porque é uma questão de, estamos falando tudo isso, Malu, sobre o caráter humano, né? Se o ser humano tem ou não caráter, como construir esse caráter. A propósito, nós estamos mais éticos hoje? E essa pergunta ela é repleta de contradições, porque basta você olhar as notícias de jornal, as notícias que a gente vê ali, você vai dizer o mundo, e a gente fala isso, o mundo está louco, né? O mundo está louco, virou um senso comum, e é verdade. Eu evocaria a imagem de novo da ideia do mundo grave, né? Mundo grave, mundo grávido. Então, do professor Cortella. Na verdade, assim, eu acho que hoje existe uma maior consciência da necessidade de se pensar, viver eticamente, de se propor o tema da ética. Mas não digo que o mundo esteja mais ético. Eu acho que o mundo está caminhando para um futuro mais ético, mais moral, para uma construção de novo ser humano. Tá? Mas isso é um trabalho muito grande, porque é o que eu falei, a miséria não é só moral. Ela é uma miséria que é uma pobreza que é e uma crise que é econômica, né? Quando você tem pobreza econômica, você não tem acesso à educação. Quando você tem uma pobreza de cultura, você não tem acesso à espiritualidade, você não tem acesso. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Estou falando da questão da interioridade, a riqueza do ser humano interior, né? Então, eu acho que nós estamos numa época de crise e por isso que a ética está se falando tanto. A ética torna-se uma necessidade ainda maior. E eu acho que o resultado lá na frente de tudo isso vai ser um bom resultado, porque eu sou otimista, sempre fui. Mas estamos chegando aí ao final da nossa entrevista e, assim, como é que a gente coloca mais ética no nosso dia a dia, já que esse foi o nosso tema e eu acho que a gente jogou bastante reflexão sobre esse assunto, né, o Mazuco? Mas eu queria entender como é que a gente faz para educar esse olhar da ética, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Eu vou te responder da seguinte maneira: é uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos. Na história da epistemologia, que é a história do conhecimento, aí se fala muito em que nós temos dois instrumentos para produzir conhecimento, que é a razão e os sentidos. É o debate entre os racionalistas e os empiristas. Eu sempre digo que nós temos três instrumentos epistemológicos: a razão, que é fundamental, os sentidos
E o coração. Eu acredito mesmo que o coração seja um instrumento epistemológico. Claro que eu estou falando no sentido metafórico do coração, mas essa teoria não é minha, inclusive. Você vai ali no Ibn Arabi, que foi um filósofo do século XIII, andaluz, ele era muçulmano platônico, e ele falava isso, tem toda uma filosofia em torno da questão do conhecimento a partir do coração. E temos uma filósofa francesa chamada Simone Weil, que eu gosto muito, e ela dizia o seguinte: quando a inteligência se cala para permitir a experiência do amor, e depois disso, quando a inteligência volta ao exercício das suas atividades, ela está mais lúcida. E é verdade. Tá? Então, isso é questão de colocarmos um pouco de amor nas relações humanas, na existência. Isso faz parte da experiência humana mais importante. Você não tem ética se você não ama, se você não ama a própria existência, a vida e ao mundo, né? O que é filosofia, se não amor ao conhecimento? Então, nós temos 3 instrumentos epistemológicos. Temos a razão, os sentidos e o nosso coração. É isso que eu diria. Isso facilita muito o desenvolvimento de uma existência moral. Eu acredito nisso. Professor Mazzuco, é sempre um prazer, assim, eu saio muito melhor do que eu cheguei na nossa entrevista e realmente levo esse conhecimento. E eu lembro de, numa formatura, eu presenciei os alunos assim encantados com as suas aulas, o jeito que eles elogiaram o teu trabalho, né? Justamente porque eu acredito que o senhor em sala de aula deve falar com o coração. Então, acho que é isso que os alunos recebem e por isso que eles agradeceram. E é essa mesma gratidão que eu faço hoje ao senhor por ter partilhado aqui esse tempo de conhecimento com a gente. Obrigada, viu, professor? E até uma próxima. Muito obrigado, Manu. Até a próxima.